E o governo federal prorrogou os prazos para o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que ajuda empresas e empregados a enfrentar os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A iniciativa permite redução de jornada, de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. O governo decidiu prorrogar por mais um mês a redução de salários e a carga horária e para mais 2 meses a suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão pode ser intercalada desde que não ultrapasse o prazo de 120 dias. O decreto também estende o auxílio emergencial de R$ 600 por mais um mês para empregados com contrato intermitente firmado até dia 1º de abril. Somente no setor da indústria, a gente prevê que com essa extensão a gente pode preservar mais de 60 mil empregos no estado do Espírito Santo. Outra medida adotada pelo governo passou a permitir que empresas contratem funcionários demitidos sem justa causa durante a pandemia, sem ter que esperar os 90 dias previstos em lei. Esse advogado explica que muitas empresas foram forçadas a demitir e ficariam impedidas de contratar os antigos colaboradores. Ao mudar a regra, o governo definiu a possibilidade de recontratação do funcionário. Com essa alteração, eu vejo grandes chances de empresas que precisaram demitir, que não tinham caixa para bancar seus funcionários, salários deles, conseguem, dessa forma, assim, recontratar essas pessoas, porque, graças a Deus, a pandemia dá sinais de enfraquecimento e as empresas estão começando a se reativarem. Para esse empresário, o programa de manutenção do governo federal tem sido importante para evitar demissões. No início da pandemia, ele chegou a suspender o contrato de 125 funcionários. A maioria deles já retornou ao trabalho. Vitor lembra que também teve que fazer algumas demissões, mas diante da melhora na economia, ele planeja recontratar os demitidos. A gente, de acordo com a necessidade, com a demanda nas nossas lojas, a gente retomar com algumas peças demitidas, né, na nossa loja do centro, está readmitindo essas pessoas no nosso grupo, né, e dando as opções para elas também trabalharem novamente. Segundo o governo, até agora, 13 milhões de empregos já foram preservados com as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. O presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho, da Findes, acredita que a flexibilização para a contratação de funcionários demitidos e as liberações de linhas de crédito devem amenizar os impactos econômicos agravados ao longo da pandemia. Destaca que entre os meses de abril e maio, o estado somou mais de 20 mil demissões em vários setores, incluindo a construção civil. Essas empresas só vão retomar sua normalidade a partir de janeiro. Então você precisa desse tempo para essas medidas para adequar sua produção, que ela vai crescer gradativamente. Então você afasta parte dos seus trabalhadores, suspende aqueles que reduzem a jornada de alguns e vai retomando a medida. Então a extensão do programa é extremamente importante para as empresas poderem proteger esses empregos, manter a sua atividade, se ajustando com o crescimento da produção. E o fato do governo federal renovar isso por mais tempo, tanto com a redução da jornada e também pela suspensão, principalmente pela suspensão, eu acredito que tem ajudado a todos e principalmente as pequenas empresas.